Olá a todos! Conforme prometido no primeiro e único TBT até agora do canal, disse que faria o vídeo sobre Orgulho e Preconceito e chegou o dia. Então aqui estou novamente com o cenário montado por Vitor Maciel, que eu falei no vídeo passado, meu amigo que é filmmaker aqui na cidade de Salvador. Então eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo para vocês conferirem os trabalhos que ele faz com drone e com filmagem e edição, que é sucesso. Finalmente vamos falar desse romance clássico baseado no romance da Jane Austen. O filme se passa na Inglaterra no ano de 1797, onde acompanhamos uma família formada praticamente por mulheres. São 5 filhas, todas jovens, solteiras e extremamente interessadas em casar, um interesse que vem principalmente da mãe. No entanto, Elizabeth, que é a protagonista maravilhosamente interpretada por Keira Knightley, é a única que tem uma visão um pouco mais ampla da vida, não se resume apenas a casar a qualquer custo. As coisas ficam ainda mais intensas quando uma dupla de amigos chega na cidade que são de famílias muito ricas, né? Burgueses, fortes pretendentes. O forte de Orgulho e Preconceito é o quanto o roteiro realmente é cuidadoso em dar personalidade a cada um de seus personagens. E eu sei que eu repito muito isso no canal, a personalidade dos personagens. A proposta de um personagem já é que se tenha uma personalidade, mas poucos filmes conseguem fazer com tanta precisão e quando se trata de um filme com muitos personagens, como é o caso desses, com muitos nomes, muitos personagens de uma mesma família, enfim, mas que com diálogos que não são diálogos tão óbvios, a gente consegue entender o funcionamento de cada um, como que cada um pensa, o que ele representa naquele filme. E também esse filme tem uma direção que é do Joy Wright, o mesmo diretor de Desejo e Reparação. Ele é muito cuidadoso na fotografia, tem ótimos planos sequências, muito estético. Tem muitas cenas que aparentam até um quadro, a organização dos personagens no espaço. Além disso, a trilha sonora também com músicas clássicas, aquela clássica do piano, né, que se repete em diferentes arranjos, mas que é a trilha oficial do filme, é muito bonita. E também, pra mim, o ponto alto aqui são os diálogos, porque ele tem aqueles diálogos ping-pong que um fala, o outro responde na lata e o outro dá outra resposta melhor ainda, e aí fica quase que um jogo de concorrência pelo diálogo de quem dá a melhor resposta, mas que de fato está acontecendo uma conversa e uma exposição das suas opiniões de cada personagem, sendo que de uma forma muito inteligente, muito sagaz. Falando um pouco dos personagens, a Elizabeth é a irmã mais velha, é a nossa protagonista, né? E a gente vê tudo na perspectiva dela, e ela é uma mulher à frente do seu tempo, para variar, personagens interessantes enquanto mulheres à frente do tempo. E por isso uma mulher de certa forma criticada. Ela tem um interesse no conhecimento, você vê que é uma personagem que está sempre com o livro na mão. Ela não tem a vaidade usual da época, a banalidade da época, na maneira até de se portar e de argumentar. Ela não mede muito as palavras, independente da hierarquia. Ela sempre dá a opinião dela com uma certa doçura, elegância, mas sempre colocando a opinião dela. E a outra personagem que fica um pouco mais em evidência é a sua irmã Jane, interpretada pela Rosamund Pike, que é uma excelente atriz, mas aqui eu acredito que não houve muito espaço pra a gente perceber a atuação dela. A personagem dela tá lá basicamente para ser a donzela bonita, recatada e tímida. Existe uma intenção de ressaltar a timidez dela, então é realmente a donzela mais característica da época. A Jane realmente tem um interesse no casamento pelo romance, enquanto que Lizzie, ela tem um interesse, ela não chega a ser contra o casamento, ela não é tão radical,
sendo que ela tem um interesse num casamento pautado em sentimentos mais reais, não apenas uma busca por um marido porque é o que se propõe na época, né? Que as mulheres só vão ter algum tipo de sucesso quando casam. É interessante pontuar que existe um interesse econômico aí, até de sobrevivência mesmo, para que não fique só um olhar crítico sobre essa questão das mulheres do filme, né? As mulheres querem casar, a mãe quer que elas casem, mas por quê? Porque era uma família que não tinha nenhum filho homem. Na época, a herança só poderia ir para um filho homem, e como eram todas filhas mulheres, elas corriam risco de passar necessidade se não encontrassem um marido. No momento, a herança iria para o primo delas, que é o querido Mr. Collins. Incrível, para não dizer o contrário, porque é um personagem interpretado pelo Tom Hollander, que é um personagem muito caricato. A gente vê ali é o pedantismo em pessoa. É um personagem que tem um interesse quase que político de se apresentar e de conhecer as pessoas certas. Ele precisa estar sempre falando de uma forma muito educada e muito elaborada para mostrar toda a sua inteligência em uma frase. Além de engraçado, né? Além dele ser quase que o alívio cômico do filme, ele é realmente bem construído. Finalmente, Elizabeth, ela tem um encontro, né, com o Mr. Darcy. Demora para eles se aproximarem, mas a partir do momento que a relação deles começa a desenvolver, aí vai rolando bem aos pouquinhos a química, porque o tempo todo os dois estão numa relação muito mais de confronto um do outro, de preconceito e de orgulho com a realidade do outro, até porque eles são de realidades opostas. Vou ressaltar aqui um diálogo muito interessante, que é justamente o primeiro momento de maior aproximação de Elizabeth com Mr. Darcy, é quando ela tá na casa dele visitando a irmã que tá doente, e eles começam a discutir o que é necessário para uma mulher da época, né? O que é que uma mulher deveria ter aos olhos dele. E ela encontra uma forma muito inteligente de questionar o que ele exige de uma mulher. E outro momento que eu acho genial é quando ela sempre critica a maneira dele de ser muito reservado, em excesso. Tem uma cena lá que ele aparece super atrapalhado, falando de qualquer coisa na casa onde ela tá hospedada, falando, ah, tá bonito o dia, e aí você percebe ali, ele fica desconcertado e sai. E você percebe que é simplesmente uma tentativa dele de romper com aquela barreira que ela pontuou sobre a personalidade dele. De maneira geral, Orgulho e Preconceito é um filme muito completo, tanto na sua cinematografia, nos diálogos, na construção, na apresentação dos personagens pelo roteiro e principalmente no desenvolvimento de exposição, digamos assim, de personagens das suas histórias através do diálogo. Então, Orgulho e Preconceito é uma ótima pedida, disponível na Amazon Prime. Não perca de assistir este grande e elegantíssimo romance. Então, como sempre, não se esqueça de se inscrever se você já é inscrito aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, enfim, manda pra galera que gosta desse tipo de conteúdo, porque você ajuda o canal a crescer. E caso você tenha outros filmes que você gostaria de ver aqui no canal, no quadro TBT, deixa aqui nos comentários. É isso, até a próxima!